Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas procuram atingir qualquer tipo de pessoa, qualquer nível eh, de conhecimento, qualquer nível técnico, né? E desde o encarregado, auxiliar de campo, ao operador da máquina, dono do terreno, dono da obra, né? Quer seja empresa privada, empresa pública, né? Quer seja questão jurídica, eh, se caiu na questão jurídica, ou questão de contratos, contratos de obras de terraplanagem, de empreendimentos que envolvam terraplanagem, são escavações, qualquer escavação, qualquer aterro, enfim, o projeto nosso, o projeto da Academia de Engenharia Geotécnica, tem um fundamento muito importante nessas mini aulas de terraplanagem. E todo dia eu dedico 10 minutos gravados para atingir pessoas que são os mais repletos, é, mais abrangente possível, como eu comecei, como eu acabei de dizer. E me disponho todo dia das 16 às 17, gratuitamente também, fazer um workshop através do sistema Teams, eu passo o link. E para você agendar essa reunião é muito simples. Em todos os nossos vídeos, a primeira descrição, primeiro link é do nosso grupo do WhatsApp. Você vai, se inscreve no grupo do WhatsApp e diz lá que deseja fazer uma reunião conosco e a gente agenda o dia da semana melhor para nós, de tal forma eu possa te orientar. Então, veja, é pegar 35 anos de experiência, cerca de 35 anos, tá? E gratuitamente colocar à disposição da sociedade. Então, é uma ação social, sobretudo, e, quiçá, nós estamos fazendo com uma visão celestial, ou seja, dando glória a Deus em fazer isso dirigido pelo Espírito Santo. Mas não é objeto nosso falar da questão espiritual aqui, apesar que a vida é espiritual, mas eu não estou trazendo esse assunto. E sim o temático, que é a terraplanagem. E hoje, no temático, nós vamos falar de um case, né, que a gente chama case Botucatu, onde nós então fizemos lá a topografia, fizemos as sondagens, né, e depois de topografia e sondagem vem o PGG, Perfil Geológico Geotécnico. Fundamental, né? Fundamental. Antes de começar a sair fazer escavações ou aterros, a gente traçar um perfil, né? Ou vários perfis. E hoje nós falamos em PGG 3D, né? Ou seja, como que eu posso tridimensionalmente ver toda uma área, no caso lá de um loteamento, mas podia ser uma indústria, de um no centro de distribuição, logístico, né? Enfim, qualquer obra, uma barragem, uma estrada, uma casa, uma edificação, nós temos que fazer um perfil geotécnico de tal forma a saber os tipos de solo que nós temos, né? Então aqui nós temos um perfil, o outro perfil e os tipos de solo, né? Que tipo de solo que nós temos? Solo um, né? E o solo, no caso, solo 2, dois solos, aí compartimentando todo esse subsolo. Isso é fundamental saber que tipo de solo, porque as sondagens, que em princípio eu tenho uma infinidade de solos, mas à medida que eu faço sondagem, eu posso compartimentar em algumas camadas, camadas tipicamente iguais, regiões representativas para eu tratar como engenheiro, como técnico, como um profissional credenciado pelos órgãos públicos, né, que é o CREA, para fazer o quê? Bom, se eu tenho esse material de construção, que é o solo um, o solo 2, e tenho que fazer então essa obra de escavação para atender uma rua, para atender uma barragem, para atender uma estrada, para atender uma edificação de uma casa, então eu vou cortar o solo um, eu vou usar o solo um para um aterro, né? Eu vou cortar o solo 2, eu vou usar o solo 2 para um outro aterro, então eu tenho que saber qual que é a propriedade do solo um, né? Quando ele é in natura, qual a propriedade dele, qual a propriedade de resistência, qual a propriedade de permeabilidade, qual a propriedade de deformabilidade dele naquele remanescente, do jeito que ele está lá hoje, o natural. Esse é um. Só que a parte que eu escavei, eu vou construir o um em aterro.
Então eu preciso saber também as propriedades de engenharia, resistência, deformabilidade, permeabilidade desse aterro feito com a escavação do solo 1. E assim sucessivamente eu vou fazer do solo 2, 3, 4, quantos solos forem envolvidos naquela obra de terraplanagem, naquele corte aterro. E aí que eu tenho trazendo a advertência, porque as obras de loteamento, as obras de uma forma geral, elas não têm essa sequência correta, que é normalizada, NBR 8044, entre outras normas, que é fazer a topografia, tem normas de topografia, quer fazer sondagem, tem normas de sondagem, né? Quer fazer o perfil geológico geotécnico, tem normas falando do perfil geológico geotécnico, né? Para então saber das propriedades de resistência, tem normas dizendo sobre esses ensaios, sobre conhecer essas propriedades de resistência, deformabilidade de cada ensaio. Você veja, na cadeira que você está sentado, ela está resistindo ao seu peso. Mas podia ser uma cadeira onde você estaria sentado e ela estaria deformando ou até quebrando. Né? Por quê? Porque ela não tem resistência. Ela fica deformando enquanto você está sentado, fica aquela coisa, se vai afundando na cadeira, porque ela não aguenta seu peso e ela vai deformar. O solo é a mesma coisa. Então, você sentado na sua cadeira, você sabe muito bem o que é resistência daquela cadeira aguentar seu peso, assim como você sabe que ela aguentou seu peso e não deformou de forma inadequada. Então, está confortável. O solo também tem propriedade de resistência e deformabilidade, e à medida que eu faço escavação em aterro, eu preciso conferir se essas propriedades de engenharia de resistência, deformabilidade e permeabilidade também, né? Porque no solo ainda tem isso, tem a água que infiltra, tem a água do lençol freático que pode subir, né? Em efeito de sazonalidade, ela flutua, e eu vou ter nesses solos que vai ter a chuva, não vai ter a chuva, vai ter muita chuva, chuva prolongada ou seca prolongada, e todos esses cenários eu tenho que colocar nas escavações e nos aterros e também nas obras que estão entre o cortar e aterrar, né? Porque o corte não aparece de uma hora para outra e o aterro também não aparece de uma hora para outra. Eu vou cortando e vou aterrando, cortando e aterrando. Portanto, tem uma dinâmica que eu tenho que planejar, porque ao longo dessa dinâmica vai ter sol e chuva, muita chuva, pouca chuva, muito sol, né? Dias prolongados de sol, dias prolongados de chuva, e tudo isso são cenários que eu devo considerar no projeto e no programa de investigação geológica geotécnica, e para ter um perfil geológico geotécnico, conhecendo as propriedades de engenharia desses solos, para poder, então, eu tinha falado dois, mas apareceu o terceiro aí. Tem 3 solos aí, não é 2. Tá? E aí poder, então, traçar os projetos. Opa, um quarto. Você vê que a gente fala de improviso, né? A gente dá essas mancadas. Então, o quarto é que esse quarto não era muito importante. Então, aqui vai surgir a obra, né? Que vocês estão lá projetando do aterro, né? Então, tá vendo? O terreno está aqui, vai ter uma rua aqui, tá vendo? A rua 13, né? E aqui vai ter um muro de arrimo. Então começa a aparecer aqui a criatura, né? Que é o muro de arrimo, né? Para fazer aquela rua que está a rua 13 ali, né? E aí eu tenho então o solo 1 e 4 que eu investiguei, vou coletar as amostras desse solo 1 e 4. A do 4 eu nem sei se foi coletada agora, porque eu não sei se é objeto do problema, né? Mas enfim, a coleta de amostra então tem todo um procedimento para a gente poder coletar, para fazer os ensaios de laboratório. E aí saber as tais propriedades que me referi várias vezes, que é de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Eu tenho que saber se o solo é colapsível, expansivo, enfim, propriedades de comportamento do solo, para em função do comportamento do solo, quer seja como escavação, quer dizer, solo natural, ou solo produto de um aterro, como fazer esse aterro e como ele vai se comportar para a segurança da sociedade, segurança do homem, para não trazer crime ambiental, prejuízos materiais, e está dentro da lei, do ponto de vista de seguir as normas brasileiras, que elas foram feitas de tal forma a, a evitar, a inibir o erro, porque as normas elas vêm de conhecimento de erros e elas são feitas para a gente não cometer aqueles erros, né?
Bom, senhores, era isso. Eu peço para vocês compartilharem esse projeto, participar desse projeto, né? Que ele é muito abrangente, portanto, tem muita gente que gostaria de saber o que a gente está falando aqui e usar no dia a dia aí do trabalho de cada um. Vem conosco, vem participar conosco, vem trabalhar conosco, vem empreender conosco, né? E eu estou aqui estendendo a mão, não só nas gravações, mas disponibilidade todo dia das 16 às 17, está tirando dúvidas dos senhores e também aprendendo com os senhores, com os problemas de cada um. Vem conosco, vem trabalhar conosco. Tchau, tchau. Até a próxima mini aula.